Ele passou um tempo, o autor passou um tempo falando isso, né? Tipo, eu queria conhecer alguém chamado Alonso. Só pra poder falar, Alonzinho, Alonso! É. Darling, I want you. 会いたくて Yumina Genki! Eu entendi. Saluto, Tanemon! Alonzi! Então hoje a gente tá aqui, vamos aprender Francês! Então, a gente aprendeu hoje sobre verbos em japonês. Vou mostrar pra vocês como é bem simples. Só que tem sempre um porém. Geralmente em japonês, a gente aprende japonês da forma formal. Aham. E por que a gente aprende da forma formal? Para evitar que vocês paguem mico sendo mal educados com os outros. A gente tá? viu no último vídeo sobre não use as expressões de anime no seu dia a dia. Pelo amor de Deus, não cumprimente ninguém com otsu. É. Tá legal? Não fale omae. Pelo amor de Deus. Se você vira um professor e fala omae, ele vai olhar pra tua cara com a mesma cara que eu olho pros meus alunos. Enfim. E assim, você aprende formalidade no japonês das primeiras aulas porque é importante, você tem que aprender. Só que tem um porém. Dependendo de como você aprende, né, eu procuro evitar isso com meus alunos, você fica engessado porque você não sabe usar um dicionário para poder aprender qualquer verbo. Né? E isso é sempre complicado. Por quê? Porque você aprende, por exemplo, o verbo escrever, kakimasu. Ele não vai aparecer assim no dicionário, vai aparecer kaku. Isso é a forma, assim, informal do verbo. O que eu prefiro usar como jishoke, que é a forma dicionário. Essa é a forma que vai aparecer no dicionário quando você procurar o verbo escrever, vai aparecer assim. E como é que a gente conjuga esses verbos? Bem, verbos em japonês são divididos em 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E até aí tranquilo, só que eu vou começar de trás para frente. Por quê? Porque o grupo 1 é o mais complicado. Mas se eu souber qual é o grupo 3 e qual é o grupo 2, fica muito mais simples. Grupo 3, apenas 2 verbos. Verbo vir e verbo fazer. Verbo vir, kuru. Verbo fazer, suru. Como é que eles aparecem na forma formal? Kimasu, shimasu. Acabou. Só tem esses. E só. Sabendo que esses são o grupo 3, sobra só o grupo 2 e o grupo 1. E só uma adendo aqui, tá? O shimasu, o shimasu, suru, né? Ele é super conveniente porque ele é formador de verbos. Por exemplo, você tem a palavra benkyo, que é estudo. E vem o verbo benkyo suru, benkyo shimasu. Jogar em japonês, geralmente você usa o suru. Jogar eu falo praticar um esporte, jogar videogame, essas coisas que, por exemplo, futebol, saka, saka o suru, saka o shimasu, jogar futebol. Jogar videogame, game o suru, game o shimasu. Vem cá, e o Chizuru? Oi? Suru? O passarinho que você faz de não, origami, não tem nada com suru? Não conjugo, não se conjuga pássaros. Que droga. Eu passareio do passareio, seria engraçado. Mas o que significa Chizuru? Tsuru é um tipo de pássaro, geralmente traduzido como grow, que não faz diferença nenhuma pra gente, porque a gente não tem grow no Brasil. Aqui. Mas é um pássaro tipicamente japonês, e que por ele ser belo, majestoso, ele é geralmente usado assim nas lendas, né? Tem uma lenda que é muito bonita, fala da mulher, de um cara que se apaixona por uma mulher, que passa por pobreza, ela costura véis bonitos, tecidos lindos, assim, para ele vender e ganhar fortuna vendendo esses tecidos. Só que cada vez que ela faz isso, ela se tranca e volta, ela se tranca uma noite e aparece no dia seguinte totalmente magra, assim, exausta. Né? Aí ele descobre que na verdade ela era um tsuru que tirava as penugens para poder costurar os tecidos. Ok. E aí ele perde a mulher porque não era para ter olhado. Né? Como toda a mulher fala, não olha. Ele olha. Mas isso é desde sempre, né? Ah, não olha pra trás. Aí o cara fala assim, olha pra trás e vira uma estátua. Pois E é. tem essa coisa. Ah, estamos no filme de terror. Não abre o baú. O que a gente faz? Abre o baú e solta o espírito. Sobreviver em filmes, em situações de terror, quando alguém falar não faça. Não faça. É simples. Ah, olha só, estamos sozinhos aqui. Tem um barulho lá fora. Vamos fazer o quê? Ah, vamos olhar, só nós dois. Porque é claro que a gente vai dar conta. Eu não sei. Idiotas, cara. Assim, Geralmente é. Vamos voltar. Então, eliminando o grupo 3 fica muito mais fácil. O que é o grupo 2? São verbos. Você vai abrir o dicionário e vai ver verbos que terminam sílaba I-R-U ou sílaba
RU. Quando eu falo sílaba, eu tô falando daquele esquema de que, se, me e tal, que termina com ru. Então, por exemplo, ver, miru, comer, taberu. Esses são verbos do grupo 2. Como é que eu transformo eles em verbo formal? Eu tiro o ru e coloco o maço. Miru, mimaço, taberu, tabemaço. Beleza? Fácil, fácil. Agora vem a parte que fica um pouco mais complicado. O que é o grupo 1? O grupo 1 é todo o resto dos verbos em que terminam com u. Termina com uma sílaba u. Né? Cu, su, até mesmo o u mesmo. Né? Mu, por aí vai. O que você vai fazer? Você vai passar essa sílaba para a sílaba i com maço. Então, por exemplo, beber, nomu, no mimasu. Yobu, chamar, yobimasu. Dá qualquer outro verbo. Caminhar. Obrigado. Aruku, arukimasu. Trabalhar, hataraku, hatarakimasu. Então, todos os verbos você vai passar para a sílaba i, tá legal? E hanasu, hanashimasu. Na verdade, você está me dizendo que o mas é a partícula... É a parte formal do verbo, né? O que indica a formalidade. Exato. Quando eu falo assim formalidade, tá? Eu tô falando também de níveis, tá bom? Esse mas é a forma mais plana formal que você tem, mais neutra que você tem para falar, sem ter nenhum problema, conflito de educação no Japão. Geralmente o que a gente aprende, que eu sempre falo, melhor errar para mais do que para menos. Melhor você ser formal e o cara falar, não precisa ser formal aqui, a gente pode ser informal, do que você ser informal e o cara te dá um esporro dizendo, a gente não tem essa intimidade pra você falar comigo nesse tom, moleque. Pá! Tipo isso, havaiana de pau. Porra. Aí, e assim, e tem nível de informalidade também. Quando você fala em japonês informal, cara, você quer ver um exemplo de informalidade total? Qualquer filme de Yakuza, você olha, ou você ouve, no caso, né? Você sai tão surdo, porque o cara fala tanta coisa que, caraca, tipo, meu Deus, isso já é praticamente outro idioma. Quando eu falo que essa forma que eu tô falando de choque é informal, eu tô falando que ela é informal porque ela não é uma forma maço. Não é porque ela é mal educada. Dá pra falar entre duas pessoas de mesmo nível, às vezes uma diferença de básica de nível assim, como sem a forma maço, e não ser absurdo. Só que eu evitaria. Por incrível que pareça, uma coisa muito séria é que o registro que você usa etiqueta você a um lugar social. Então, isso não é legal, ou não é correto, ou não é justo. Eu acho que não deveria ser assim, mas isso acontece. Então, quando você vai aprender o idioma, você acaba optando por começar esse aprendizado pelo registro considerado mais culto. Muitas vezes meus alunos perguntam, tá, mas os franceses falam assim? Depende. Às vezes você vai ter uma linguagem informal, onde o indivíduo ele vai não usar aquela partícula, ele não vai usar aquela estrutura, mas quando você está aprendendo, já que você está sofrendo para aprender uma coisa, aprenda o formal. Depois você chega lá e você usa o registro. Mas quando você entende o registro básico, o mais neutro possível, e domina ele, aprender o resto é acessório. Porque na verdade a gente tem uma ideia que existe uma língua, mas não tem uma língua, existem línguas dentro daquela cultura. A gente não tem, por exemplo, um português. Você chega, o português que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, você chega no Ceará, por exemplo, veja o filme Cine Hollywood, o Shaolin do Nordeste, que usavam cearês para fazer o filme, a tal ponto que era legendado. É um outro português. Então, se você quer se comunicar, você vai ter que se esforçar para se comunicar com o outro e usar um registro em comum. Chega na Alemanha, você tem o Hochdeutsch, que é a língua comum de uso. Na França, a gente acaba aprendendo o francês mais parisiense. Na Itália, você aprende o italiano geralmente de Florença. No Japão, você também tem vários registros. Você aprende, assim, basicamente o que as pessoas aprendem é o registro de Tóquio. E Tóquio não é uma cidade, tá? Tóquio é um estado. Tá? Por mais que diga-se que é uma cidade, cara, aquilo é grande pra caraca pra ser considerado uma cidade. Tá bom? Aquilo é um estado, é praticamente a mesma coisa que um Distrito Federal. Bom, então, beleza. Tá, mas faltou ainda, calma. Ainda. Tem uma dificuldade. Para você que acompanhou até agora, você pode ver assim, que tem uma dificuldade muito grande em diferenciar os verbos do grupo 1 e grupo 2, porque o grupo 1 também tem verbos que terminam em ru. Só que eles viram rimasu. Vem tsukuru, que lembra muito de tsuru. Tsukuru, tsukurimasu.
como é que eu identifico, cara? Como é que eu identifico quando é grupo 1 e grupo 2 quando acontece esse caso? Você identifica por uma coisa que é básica, que é costume. Você aprendeu que era assim, lembrou. E tem uma dica minha que é 90% dos casos terminou em iru, terminou em eru, geralmente é grupo 2. Não é sempre. Tem, por exemplo, kaeru, que é vou retornar, kaerimasu, que é grupo 1. Só que qual é a outra dica que eu dou? Dicionário vai te ajudar bastante. Por exemplo, taberu, que é comer. Você vai encontrar palavras derivadas. Tabemono. Reparou que não tem nenhuma sílaba com i aí? Do verbo original, não é taberimono, é tabemono. Por quê? Porque o grupo 2, quando você tira a parte maço, você constrói palavras novas com o verbo. O que acontece, por exemplo, com borracha, que é keshigomu. Keshi vem de kesu, keshimasu, pagar. Borracha, keshigomu, keshigomu. Esse shi aqui, esse shi é indicador que é grupo 1. Então você vai saber que aquele kesu, que é pagar, é grupo 1. Então hoje nós aprendemos basicamente como identificar num verbo o grupo dele para que você possa procurar num dicionário e saber se for um dicionário de conjugação, saber a conjugação dos outros tempos ou o sentido dele, né? Porque a base que você aprende aqui é a base para todas as demais conjugações, negativo, ser, a ideia do ser, né, condição. Isso acontece no verbo, não acontece fora do verbo, como é em português ou em inglês, né? Então é importante saber essas então, coisas. recapitulando, tem 3 grupos, né? O primeiro é o grupo 3, quer dizer, o último é o grupo 3, só tem 2 verbos, que são os verbos suru e kuru. O grupo 2 termina em... Grupo 2 termina em sílaba iru ou sílaba eru. E o grupo 1 é o resto. Sobrou. É o que sobrou, né? Mas aí na hora de botar o mais, você troca por i e bota o mais. É isso. O grupo 1 troca a sílaba. Grupo 1 troca a última sílaba pela sílaba i. Você terminou em su, shi. Você terminou em mu, mi. Ru, ri. Isso. Então, merci bien, les gars. Não vai falar em japonês? Não, a gente vai... Tá bom. Matar. Pera, vai embora não. Gostou do vídeo? Antes de passar pro próximo, deixa o like. Merci bien, tchau.